Olá, Deus abençoe a todos. Vamos para o nosso 17º dia de devocional. Não tenho dúvida que Deus tem falado aos nossos corações através dessas devocionais. O tema de hoje é o segredo do propósito irreversível. O segredo do propósito irreversível. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Gente, o apóstolo Paulo, que é um dos apóstolos mais profundo no Novo Testamento, a gente chama de Brit Hadashah, ele nasce dentro de um contexto judaico muito importante. E Paulo, ele está explicando que mesmo que Israel tenha rejeitado o Messias em parte, o propósito de Deus sobre o povo continuava de pé. O fato do povo ter rejeitado, o propósito de Deus continuou de pé sobre Israel. É como se Deus não tivesse voltado atrás. As consequências pela rejeição vieram, mas o propósito de Deus sobre o povo estava de pé. Ou seja, a palavra irrevogável aqui no grego é a metameletos, que significa algo que não pode ser mudado, algo que não pode ser cancelado, algo que não pode ser anulado. Então, na mentalidade judaica, isso está conectado diretamente com o conceito hebraico da Brit. Brit é aliança, é uma decisão de Deus que não depende da instabilidade do homem. Perceba que Deus fazia aliança com o homem, não era o homem que fazia aliança com Deus. Era Deus que decidia fazer aliança com o homem, mas quem quebrava a aliança era o homem e não Deus. Deus nunca quebrou a aliança. Quem sempre quebrou a aliança foi o homem. Por quê? Porque Deus decidiu fazer. Então não é Deus que vai cancelar, anular ou mudar, e sim a decisão do homem. Portanto, aqui no texto que a gente leu, está dizendo que o propósito continua de pé, é irrevogável. Então, assim, o que nós entendemos? Que o que Deus falou sobre mim, o que Deus determinou para a minha vida, não pode ser quebrado, não pode ser roubado, não pode ser apagado, só vai depender de mim. Paulo, quando cita como exemplo, Israel pecou, falhou, mas Deus não rompeu a aliança, isso revela que o propósito, o chamado, o destino, não é um mérito humano, é uma decisão divina. É Deus que dá propósito, é Deus que dá destino, é Deus que dá chamado. No contexto judaico, a palavra irreversível ou tomada de posse irreversível, ela vem da palavra força, entende? E a força no hebraico é hazak, e já a palavra irreversível é hazahá. Quando Deus entrega algo em aliança, Ele não retira mais. Isso é um pensamento rabínico. O que Deus sela nos céus, o homem não pode apagar na terra. Pega isso aqui. O que Deus sela nos céus, o homem não pode apagar na terra. Então Paulo está dizendo, se até Israel, que foi infiel, continua sendo o alvo da promessa, quanto mais nós, que estamos enxertados em Cristo, que carregamos uma vocação que jamais poderá ser anulada. Então, tem a primeira aplicação para a sua vida é que não se defina pelas suas quedas. Você pode ter falhado, mas a sua identidade não foi anulada. O chamado de Deus continua vivo, como o de Davi após o pecado, como o de Pedro após ter negado a Jesus. Então preste bem atenção, sua queda, os seus erros não é definido pelo teu propósito. Entenda bem, você pode ter falhado, errado, mas o propósito de Deus está de pé, isso só depende de você. A segunda aplicação é que você precisa confiar na aliança e não nas circunstâncias, porque às vezes as circunstâncias são desfavoráveis, mas existe uma aliança. O povo judeu, espalhado por séculos, sem terra, sem templo, sem estado,
manteve a sua identidade, porque a promessa de Deus era irrevogável. Da mesma forma, mesmo que a sua vida hoje esteja em ruína, o que Deus prometeu continua de pé. 3. Viva com ousadia no chamado. Se o dom e a vocação são irrevogáveis, não viva com medo de perder o que Deus te deu. Caminhe com confiança, porque o que Ele te entregou, ninguém pode roubar. O que é teu, é guardado por Deus, protegido por Deus, defendido pelo Senhor, e é teu e Ele não volta atrás. Então, quando eu vejo Romanos 11:29, é um segredo que Deus não volta atrás. A mesma chama que sustentou Israel através dos séculos é a mesma chama que sustenta você até hoje. Se o chamado é irrevogável, então a sua história não pode terminar em derrota, não pode terminar em fracasso, não pode terminar em desespero. O segredo do propósito é este: Deus decidiu sobre você e a decisão de Deus, ela é eterna. Que Deus te abençoe com essa devocional.